O Breno Galante já tá respirando aí esse super clássico de amanhã, mais trabalho pra gente na Arena MRV. E o que você lembra também, né? Onde você estava em 2001 acompanhando estes gols de Ramon, Marques. O Marques falou também nessa entrevista pro Edivaldo que muita gente já estava deixando o estádio e que aí depois do gol muita gente estava retornando para comemorar aquele empate. Você se lembra desse jogo? Boa tarde, Breno. Boa tarde, Léo. Boa tarde aí, Edivaldo, Dimara, Lélio, Seabra, turma de casa. Lembro bem, né? Eu tava no Mineirão, né? Só que eu não fui embora. Eu sou daqueles que fica até o último minuto, né? E acaba o jogo, eu ainda fico na expectativa, se estiver perdendo, se o juiz não vai voltar e dar mais alguns minutos, né? Então eu sou daquele cara que você fica naquela expectativa até o final. E clássico, cara. É isso aí, né? O gol do Marcos aos 43 do segundo tempo. É um empate que, como ele mesmo disse aí, né? Mais torcedores do Atlético e do Cruzeiro. Mas isso é clássico, né? Não adianta, você tem que ficar ligado até o último minuto. Tudo pode acontecer num clássico. Eu me lembro de vários e vários clássicos que a gente teve esse teor de emoção. E espero que amanhã a gente também tenha isso. Um grande jogo amanhã, né? A gente vai ter casa cheia, a gente vai ter um gramado bem melhor do que nos últimos jogos. A cada jogo a gente vê o gramado da Arena MRV ficando em melhores condições. O Milito tem praticamente quase todo mundo à sua disposição, com a volta aí do Gêmeos e do Batalha. E vem de uma moral elevada do último jogo contra o Cruzeiro, vencendo de vir, né, no Mineirão. Eu tô com uma expectativa muito grande. Acho que teremos um grande jogo amanhã e espero também com muitos gols, né? Agora, espero que a vitória seja do lado alvinegro, claro, né? O Atlético tá perseguindo aí a sua primeira vitória diante do maior rival na sua nova casa. Ô Seabra, o Breno até falou da expectativa de bom jogo, mais um bom super clássico. Eu tenho gostado dos últimos, né? Até o ano passado a gente fez aquele clássico de Uberlândia. Foi. Né? Foi muito ruim, né? Teve Muito aquele gol ruim, de falta do Hulk ruim de fora, mas nem o Atlético nem o Cruzeiro jogaram tão bem assim. Enfim, alguns clássicos aí que a gente já fez num passado recente que não foram atrativos. Mas esses últimos agora, pelo menos deste ano, do ano passado, na reta final, pelo menos tem me agradado. E você, Dani? Também. Então, são jogos com emoção, né? Não tô dizendo quem ganhou, quem perdeu, quem empatou, é isso. São jogos com emoção, né? Que acontecem muitos gols, que a coisa vai indefinida até o fim. Então tem aquele, né, vamos lembrar desse ano aí, o 2-0 pro Cruzeiro na Arena, depois o 2-2, que foi também um jogo de muita emoção, o Cruzeiro empatou no finalzinho, e depois o mais recente, claro, o 3, o Cruzeiro saiu na frente, tinha vantagem no empate, o Atlético buscou os 3 gols aí, né? Empatou, virou e ampliou. Então são realmente os últimos clássicos aí, tem sido de muita emoção. E eu até tive lá no meio de campo da Rede Minas no domingo passado, e eu apostei mais uma vez num jogo de muitos gols. Falei que pra mim vai ser 2-2 esse jogo aí, viu, Léo? E o que a gente tem de time do Atlético, hein, Edivaldo? No que o Gabriel Milito tá pensando, o que ele tem de problema pro jogo de amanhã? Vamos lá, Léo, pra gente falar sobre os reforços. O Batalha não pôde jogar o último jogo, suspenso. Então, certamente está à disposição e, inclusive, deve começar entre os titulares novamente. O Gemerson, ele no jogo contra o Corinthians, estreia do Atlético Campeonato Brasileiro, se chocou com a trave quando tentou fazer uma finalização, por isso foi preservado do jogo do meio de semana contra o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. Deve ficar à disposição e retornar ao time do sistema defensivo. Fica mais uma vez, Léo, a dúvida de como será esse meio de campo do técnico Gabriel Milito. Até agora, 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates. Pelo menos uma peça ali no setor de meio de campo, ele mudou a cada partida. Então, por exemplo, a gente sabe que o Batalha, o Zarate e o Franco estão mais à frente que os demais. O Scarpa, por exemplo, está pedindo passagem. 3 gols, né? Salvo engano. Então, está pedindo passagem também o Gustavo Scarpa. Será que ele tira o Franco e coloca o Otávio? Será que ele vai com o Scarpa? Ou ele pode, por exemplo, pregar uma peça e colocar o Igor Gomes? No restante, acho que a gente não tem muita dúvida. O Paulinho e Hulk vai ali no ataque. São algumas dúvidas que o técnico Gabriel Milito pode essa partida. E aí, Breno Galante, o que você imagina desse meio de campo? É ali mesmo que está a principal dúvida do Atlético para o jogo de amanhã? E vai com 2 volantes ou então 3, tendo o Franco mais
avançação, o Zarate tem essa vaga cativa, o Scarpa volta a ser titular. O que você está projetando aí para esse Atlético? Ô Léo, o Milito ainda é uma incógnita, né? O Edivaldo disse bem aí, 6 jogos, 6 times diferentes, né? Se a gente for projetar o primeiro clássico, ele jogou com 3 zagueiros. No segundo clássico, ele jogou com 3 volantes, né? E cada um de uma maneira diferente, uma forma diferente de jogar. Amanhã, o Atlético precisa de uma vitória a preço, né? Não só por essa situação do tabu na Arena MRV de não ter vencido o Cruzeiro ainda, mas até pela situação da classificação. Eu penso que o Gemerson amanhã volta no lugar do Rabelo, ele mantém o Lemos ao lado do Gemerson. No meio de campo, eu acho que a grande partida na quarta-feira, né? O Batalha é titular absoluto. Eu acho que sobra para o Franco. O Zarate, para mim, titular absoluto, e o Scarpa vem fazendo bons jogos. Nos últimos 4 jogos, 3 gols. Não acredito que ele tire o Scarpa. Então, para mim, o meio de campo, eu imagino que ele coloque Otávio, Batalha, Zarate e o Scarpa. E na frente, Paulinho e Hulk. É um time que, né, tem uma força máxima, vamos dizer assim. Eu gosto muito dessa escalação, até espero que seja essa escalação e que o Atlético faça aquilo que a gente viu nos últimos jogos. Uma marcação alta, pressão, o Atlético precisa do resultado, intensidade, e aí cansou, troca. Cansou, troca. Mas eu vou naquela que o Milito falou na coletiva que eu tô esperando amanhã. Os jogadores jogarem 100%, 100% de entrega. Clássico é isso. Clássico você ganha fazendo algo mais, numa entrega física mais do que seu adversário. São nos pequenos detalhes. Eu tô com essa expectativa para amanhã, Léo. E você, Lélio, analisando aí o momento, né, desses jogadores do Atlético, para você, qual seria a escalação do Galo amanhã contra o Cruzeiro? Léo, complicado, né? Eu concordo com o Breno que o Otávio realmente, ele já naquele clássico decisivo do Mineirão já havia jogado muito bem e até faz um lance surpreendente, né? Que é o gol do Saravia, né? Que foi um lançamento belíssimo dele, numa inversão de jogo. Eu colocaria talvez o Otávio jogando ainda com Batalha e deixaria o Alan Franco no banco. Mas quem tem gozado de grande prestígio como treinador, sem dúvida alguma, é o jogador equatoriano. E do meio para frente, acho que não tem muito o que pensar, não. Zarate, Scarpa, Hulk, Paulinho, esse seria o time do Atlético. E o Gemerson, ele é titular. Por mais que seja contestado, e principalmente nos clássicos, né, ele é o titular e não sei. Eu, neste momento, vendo o Igor Rabelo jogar, muita gente está criticando, ele falhou no gol do Criciúma. Mas todo mundo que comeu mosca na jogada. Eu ainda vejo uma vaga no time para o Igor Rabelo. Se vai ser com o Lemos ou com o Gemerson, não sei. E sem contar que tem o Fux, né, que ainda não se recuperou. Agora uma pergunta aí pro Edivaldo e pro Breno. E o Rubens? E aí, o que aconteceu com ele? É joelho? Tá baleado mesmo? Alguma informação? Uma coisa é certa, não vai voltar rápido não. A gente aguarda o diagnóstico, Lélio, do Departamento Médico do Atlético. Existe a expectativa de ainda hoje ter um pronunciamento oficial do clube a respeito disso, mas por enquanto ainda não teve. Ele passou por esses exames e está em tratamento. Uma coisa é certa, foi uma cena muito feia, esse entorse no joelho que a gente pôde observar na imagem e vejamos o que vai acontecer, né? Porque fica essa preocupação mesmo, acho que você destacou bem, até porque o Atlético hoje só tem ali para função o Guilherme Arana, né? A informação que a gente tem, e o Edivaldo estava comigo, a gente estava tentando falar com o médico do Atlético, né? E o que se tem é o seguinte, é exatamente aquilo que a gente falou aqui ontem. Esse tipo de contusão demora para aparecer no exame, você ter uma situação um pouco mais real mesmo do que está acontecendo. Desinchar, ainda não aconteceu isso, então por isso que ainda não se tem um diagnóstico definitivo da situação do Rubens, mas isso já mostra que não é uma contusão, é uma contusão mais séria e pode não envolver só o joelho e por isso que ainda não teve o laudo definitivo do Dr. Rodrigo. De qualquer maneira, deve estar com uma cabeça bem pesada, né? O Rubens, chorou muito, força pra ele, porque tava voltando de lesão, já tinha uma oportunidade agora e ainda assim
aparentemente uma lesão séria, vamos aguardar aí o diagnóstico. Mas, ô Seabra, falando ainda sobre esse time do Atlético, o Breno até falou do primeiro clássico do Milito, ele entrou com 3 zagueiros, parece que essa ideia caiu por terra, né, assim, de 3 zagueiros, no momento... o Milito não tem insistido nessa formação, né? E foi até um primeiro tempo muito bom do Atlético, né? Que eu encontrei. Eu me lembro que a gente tava, se eu não me engano, foi você que narrou esse primeiro tempo, né? Eu tava lá na arena com você. O Cruzeiro entrou com 3 zagueiros e o Atlético também. E o Cruzeiro completamente perdido, parecia um esquema que ninguém nunca viu na vida ali, né? Os jogadores. E o Atlético não. O Atlético, até falei na transmissão, parece que os jogadores do Atlético entenderam melhor o que o Milito queria dizer. Eles se distribuíram muito bem. Então, os 3 zagueiros que jogaram aquele clássico, eles estavam muito bem em campo. Mas eu acho, pelo andar da carruagem aí dos últimos jogos, depois desse clássico, que o Milito largou realmente. A gente tava com uma expectativa que esse seria o esquema do Milito, que ele manteria isso pra frente. Mas acho que não, acho que ele não vai com 3 zagueiros, não, acho que ele vai com 2 mesmo, e muito provavelmente ele deve entrar com Gemerson e aí o resto do time é esse que a gente tá falando aí, né? Agora, 5h35, Edivaldo, e sobre os ingressos, hein? Lembrando que é torcida única, né? No clássico, a gente já tá acostumado com essa situação. Infelizmente, amanhã, né? Mais uma vez, amanhã, mais uma vez, a torcida do Atlético apenas presente na Arena MRV. E sobre os ingressos, a procura ainda tem, não tem? Como tá? Pelo que eu pude apurar, Léo, está inclusive naquela reunião que acontece para tratar sobre o clássico na Federação Mineira de Futebol. Vamos aos detalhes. A capacidade, 44.892 da Arena. Expectativa para esse jogo, cerca de 40 mil, pode superar. E até o momento, 30 mil ingressos já foram vendidos para esta partida parcial que o Atlético divulgou há pouco. E a venda física segue amanhã na bilheteria lá da Arena MRV, vai a partir das 9h, vai das 6 da noite até, ou melhor, das 4 da tarde até as 9h15 da noite, lá na bilheteria da Arena MRV, na rua Maria Cristina de Assis. Detalhes sobre preços. O preço mais barato para o Galo na Veia Preto, R$ 49,00. Para o torcedor comum, R$ 140,00. Ou seja, para o cidadão que não tem sócio. O mais caro para o Galo na Veia Branco é R$ 275,00. Para o torcedor comum inteira, R$ 550,00, Léo. Os ingressos para o clássico, para quem não é sócio, né? É também já um preço um pouco mais salgado. Tem a parte do estacionamento, que a gente sempre bate na tecla aqui também, ir aos jogos, não só na Arena MRV, né? Mas o futebol brasileiro já tá praticando esses preços. Ô, Breno Galante, algum destaque mais aí para fechar a sua participação aqui nesta sexta-feira no programa O Tempo Esportes? Na expectativa, claro, de bom clássico amanhã, como você já destacou aqui. Ô, Léo, eu só espero que essa carga que o Atlético tem e que a gente viu nos últimos jogos que carregou, né, de às vezes ser o favorito, que os jogadores, né, tenham um controle emocional melhor, porque a impressão que eu tive, pelo menos quando o Filipão estava aqui, isso para mim foi mais notório, né? O Atlético, como é favorito, porque tecnicamente é um time superior do que o Cruzeiro, às vezes a gente vê o Atlético parecendo ter aquela sensação que vai ganhar o jogo a qualquer momento. E aí, nesse deslize, o Cruzeiro sempre tem mostrado mais vontade e a coisa acaba, né, ficando ruim pro lado do Atlético. Com o Milito, a gente viu a coisa diferente. Acho que até aquele empate 2-2, eu coloco muita questão do empate do Cruzeiro depois de abrir 2-0 pela questão física, né? O time não estava tão adaptado àquela forma de jogar com intensidade do Milito. Eu acho que ele teve uma queda no segundo tempo, bobeou, o Cruzeiro empatou. Mas a gente viu diferente no último jogo, né? Então eu espero esse espírito amanhã. Não só eu, acho que toda a torcida do Atlético quer ver isso. Aquela tradição do Atlético de ter garra, né? De brigar por cada bola, né? É jogo de final. Para o torcedor do Atlético é uma final de campeonato amanhã. Apesar do Milito entender, e muitos também entenderem que é 3 pontos como o Criciúma, mas o torcedor do Atlético tem um gosto especial. E amanhã, vencer ou vencer, viu, Léo? Grande abraço para você aí e bom final de semana, pessoal.